E aí, pessoal do sétimo ano, Matheus Viana aqui de novo, para a gente continuar a nossa saga pelos grupos das fanerógamas, que são as gimnospermas e as angiospermas. Terminei o vídeo anterior falando que ia completar o nosso esquema sobre a reprodução das gimnospermas aqui. No último slide do vídeo anterior, eu acrescentei informações em relação a esse esquema aí, e agora a gente vai colocar essas informações no esquema. Então, eu comecei o outro esquema falando do esporófito de novo, porque a gente viu a formação do gametófito masculino, agora a gente vai falar do feminino, certo? Então, o esporófito é a árvore nas gimnospermas. Existe um órgão específico do esporófito responsável pela produção dos esporos, que se chama estróbilo. Mas agora eu vou me referir à parte, ou melhor, ao estróbilo feminino. O estróbilo feminino ainda tem uma outra estrutura dentro dele, que a gente não falou no masculino, porque a gente não precisa falar dele agora, você vai ver lá no ensino médio. No feminino, o estróbilo tem uma estrutura chamada óvulo, que é muito importante que você não confunda com gameta feminino. O nome óvulo é dado ao gameta feminino dos animais. Nas plantas, o nome óvulo é dado a uma estrutura do estróbilo que é responsável por produzir os esporos. Toma cuidado com esse nome, tá? Se eu estou falando do esporo feminino, ele vai produzir o gametófito feminino, porque todo esporo de qualquer planta sempre vai originar o gametófito. Se eu estou falando do esporo feminino, ele vai gerar o gametófito feminino, que nas gimnospermas se chama megagametófito. Em qualquer planta, o gametófito tem como função produzir gametas. Se eu estou me referindo ao megagametófito, que é o gametófito feminino, ele vai produzir gametas femininos. Em qualquer planta, esse nome, o nome dos gametas femininos é oosfera, com dois O's mesmo. Certo? Foi isso que a gente falou no último slide do vídeo anterior. Só que não acaba aqui. Tem mais informações para você. A polinização, quando ela é realizada pelo vento, ela é chamada de anemofilia. Anemo significa vento, e esse filo aí é de afinidade. Então, é afinidade pelo vento, né? Então, a polinização realizada pelo vento, tendo o vento como agente polinizador, é chamada de anemofilia. Quando a polinização é realizada, quer dizer, o grão de pólen é transportado pelo vento até o estróbilo feminino. Depois disso, ocorre a produção de uma estrutura chamada tubo polínico. É um alongamento do grão de pólen. O grão de pólen, uma parte dele, começa a se alongar em direção ao óvulo. Repara, olha onde está escrito nessa imagem à esquerda, tubo polínico. Está vendo? Um canal que está aí, não mostra o crescimento, mas ele está indo em direção ao óvulo. Essa estrutura marrom aí, ó. Lembra que óvulo não é o gameta feminino. É uma estrutura que fica dentro do estróbilo. Essa parte verde da imagem à esquerda é uma daquelas escamas do estróbilo feminino. Tem um estróbilo feminino com várias escamazinhas. Uma dessas escamas está representada em verde aí, ó. E dentro dessa escama, dentro do estróbilo, tem o óvulo. E o tubo polínico está crescendo em direção ao óvulo. Por quê? Porque é lá no óvulo que é produzido o esporo feminino, e o esporo feminino se transforma no gametófito feminino, que é o megagametófito, e o gametófito feminino produz o gameta feminino, que é a oosfera.
Então, dentro do óvulo fica a oosfera. Ao contrário do que acontece com o gametófito masculino, que é o grão de pólen, que é elevado, que sai do estróbilo masculino, o gametófito feminino fica o tempo todo lá dentro do estróbilo. Então, o gameta vai ficar dentro dele. Tudo bem? Então, o tubo polínico ele cresce em direção ao óvulo, porque é lá que está o gameta feminino. E dentro do tubo polínico, o tubo polínico está crescendo. E dentro do tubo polínico que está crescendo, quem vai na onda? O núcleo espermático, ou célula espermática. Que é o nome do gameta masculino. Se o grão de pólen é o gametófito masculino, ele vai produzir o gameta masculino. É isso que o gametófito faz. Qualquer gametófito em qualquer planta produz gametas. Nas gimnospermas não vai ser diferente. O grão de pólen, que é o gametófito masculino, vai produzir o gameta masculino, que aqui é chamado de núcleo espermático. Quando entra no óvulo, o tubo polínico, como dentro do tubo polínico tem o gameta masculino e dentro do óvulo tem o gameta feminino, quando o tubo polínico entra no óvulo, ele vai promover o encontro do núcleo espermático com a oosfera. Quando eu pego o núcleo espermático e junto à oosfera, eu chamo esse processo de fecundação. Sempre que o gameta masculino de qualquer ser vivo encontra o gameta feminino desse mesmo ser vivo, dessa mesma espécie, esse processo se chama fecundação. E sempre que ocorre a fecundação, ocorre também a formação, o surgimento do zigoto, que é a primeira célula do novo ser vivo que está sendo produzido. Vou trazer para os animais, que você tem mais familiaridade. O espermatozoide do meu pai encontrou o óvulo da minha mãe, fecundação. Essa união, a fecundação, gerou a primeira célula minha. Então, eu era um zigoto, era uma célula só, até eu sofrer várias divisões celulares e gerar eu. Então, isso acontece exatamente igual aqui. O tubo polínico cresce, invade o óvulo e promove a fecundação, que é o encontro do núcleo espermático com a oosfera. Isso gera o zigoto, que é a primeira célula de um novo ser vivo. Olha lá, mais uma vez o nosso esquema de reprodução de gimnospermas. Por onde eu vou começar? Pelo grão de pólen. Foi daí que eu comecei o slide anterior. O grão de pólen não é o gametófito masculino? Todo gametófito não tem como função produzir gametas? Eu estou me referindo ao gametófito masculino, o gameta que vai ser produzido por ele é o gameta masculino. E nas gimnospermas se chama núcleo espermático. Isso é o ciclo reprodutivo das gimnospermas. Então, tudo que eu fui falando do ciclo reprodutivo, eu fui colocando nesse esqueminha aí. Só que ainda não acabou. Por quê? Formou o zigoto, beleza. O núcleo espermático encontrou o óvulo e formou o zigoto. O zigoto vai se transformar num embrião. O que é o embrião? É uma mini plantinha. É a estrutura que vai gerar o novo esporófito, que vai gerar a nova planta. Olha ali, o embrião germinando e gerando um novo esporófito. Ao mesmo tempo que se forma um embrião, o óvulo, aí de novo, ó, só que dessa vez está para baixo, ele vai se desenvolver, vai aumentar. A oosfera não estava dentro do óvulo? Então, se a oosfera vai ser fecundada e gerar um embrião, o óvulo vai crescer e vai gerar a semente. Enquanto o zigoto vai se transformando no embrião, o óvulo vai crescendo e se transformando na semente. No caso das gimnospermas, as sementes são chamadas de pinhão.
Cada semente é um pinhão. Isso aqui é um pinhão, é uma semente de gimnosperma. Isso aqui é outra semente, é outro pinhão. Isso aqui é outro pinhão. Essas sementes têm dentro delas um embrião. Se você pegar uma semente dessa e plantar, esse embrião vai crescer e vai virar um pinheiro. Então, quando o estróbilo feminino se desenvolve, todas aquelas escamas, cada uma delas vira um pinhão, você não chama mais esse conjunto de estróbilo. Você passa a chamar de pinha. Então, é uma foto de uma pinha. Você olhar, isso aqui é uma semente, é um pinhão. Isso aqui é outra semente, outro pinhão. Isso aqui é outro pinhão. Isso aqui é outro pinhão. E esse conjunto se chama pinha. Era o estróbilo, quando todos aqueles óvulos forem fecundados, quando todas aquelas zoosferas forem fecundadas, isso vai gerar uma pinha. Por isso que o nome da árvore é pinheiro, né? A árvore que dá pinha. Quando o pinhão amadurece, ou seja, a semente está madura, ela se solta da pinha, cai no chão, vai germinar e o embrião que está dentro da semente vai gerar um novo pinheiro. Mesma imagem que estava no slide anterior. Aí o esporófito nascendo, ó. Vai ser a nova planta, o novo pinheiro. Então, só para terminar o nosso ciclo aqui. O esporófito foi formado pela união dos dois gametas, que é o que sempre acontece com qualquer planta. Quando gametas se juntam, eles formam o esporófito. No caso das gimnospermas, quando o núcleo espermático encontra a oosfera, eles formam o novo esporófito. E assim a gente pode passar para as angiospermas. Características das angiospermas. Assim como todas as plantas a partir das pteridófitas, ou seja, pteridófitas, gimnospermas, agora as angiospermas também, se tem vasos condutores de seiva, ou seja, se são vasculares, você pode chamar aquelas estruturas de raízes, caules e folhas. E se existiam, se apareceram sementes nas gimnospermas, as angiospermas também vão apresentar essa estrutura que é a semente. Novidades evolutivas das angiospermas. Flor, que vai ser muito importante no nosso estudo aqui também. A gente, mais para frente, inclusive, vai ter estudo da flor, a gente vai ver as partes da flor, enfim, vários nomezinhos para você, que adora. E o fruto. O fruto é uma novidade evolutiva muito importante, inclusive é o que dá o nome às angiospermas. Por quê? Angio significa vaso, mas não vaso no sentido de vaso condutor. Vaso no sentido de proteção. Como se fosse um vaso de planta mesmo, uma proteção. E esperma, você já sabe que significa semente. Então, angiosperma é aquela planta cuja semente é protegida pelo fruto. Então, a presença de frutos foi o que deu nome às angiospermas. Qual a importância do fruto? Ele ajuda na dispersão da espécie. O que significa isso? Imagina um fruto com a semente dentro. Vem um animal e come esse fruto. Engole a semente. Essa semente é muito resistente, inclusive às substâncias digestivas. Então, essa semente passa pelo tubo digestivo sem ser digerida. Quando o animal defeca, nas fezes desse animal, a semente está lá. E aí a semente vai originar um novo indivíduo longe da planta-mãe. Porque da hora que um animal se alimenta do fruto até a hora em que ele defeca, ele pode muito bem ter se afastado da planta-mãe. Então isso ajuda na dispersão. Dispersar é espalhar, tá? É fazer a planta, a espécie, né, não a planta, fazer a espécie ocupar outros ambientes. Isso que é dispersão. Então os frutos ajudam a aumentar a eficiência da dispersão. Por isso que foi muito importante evolutivamente a presença dessa estrutura.
É, aqueles órgãos que são de fácil visualização, que fazem as angiospermas serem classificadas como fanerógamas, são as flores nas angiospermas, que são novidades evolutivas. As flores, elas atraem polinizadores. E aí a polinização é mais eficiente do que com o vento. Repara aí nessa abelha, vê como ela está toda suja de pólen. Ela foi lá, comeu, foi buscar o néctar daquela flor, se sujou toda de pólen. Quando ela for para outra flor, aquele pólen que ficou colado nela pode chegar à parte feminina dessa outra flor. Então é muito mais eficiente o processo porque o vento é, entre aspas, aleatório, né? O vento bate no estróbilo masculino, espalha os grãos de pólen e espera dar sorte desses grãos de pólen chegarem ao estróbilo feminino. Agentes polinizadores, que é o que é atraído que são atraídos pelas flores, eles aumentam a eficiência desse processo. A maioria das espécies, o que significa que não são todas, mas a maioria das espécies de angiospermas tem na mesma flor o órgão masculino e o órgão feminino, como dá para ver aí. O feminino mais acima e o masculino mais abaixo, que fica bem marcado pelo grão de pólen aí, né? Repare, a maioria, o que significa dizer que existem flores que só têm órgãos masculinos, assim como existem flores que só têm órgãos femininos. Preste atenção nisso. Mas a maioria é hermafrodita, a maioria das flores. E nenhum grupo de plantas tem uma diversidade terrestre tão grande quanto as angiospermas. Se você olhar essa imagem aí, que eu botei um monte de fruto, né, um monte de alimento aí, cada um deles é é uma espécie de planta. São todas angiospermas, porque só angiosperma tem fruto, né? Então, é uma diversidade muito grande, é absurda a diversidade das angiospermas. Quanto ao tamanho, as angiospermas podem ser divididas em três tipos. As herbáceas, esse herbe vem de erva, então até 50 centímetros de tamanho. Arbustivas, que vem de arbusto, e a planta média entre 50 centímetros e 2 metros de altura. E arbóreas, esse arbo vem de árvore, que é quando tem 2 metros ou mais. Tá? Em relação às plantas que vivem em cima de outras plantas, que vivem sobre outras plantas, elas podem ser classificadas de duas formas. As epífitas, epi significa acima, sobre, e fito significa planta. Então, epífita é uma planta que vive sobre outra planta, sem roubar nutrientes, só para tentar chegar mais perto da claridade. Então, plantas epífitas não roubam nutrientes das outras plantas. Já as parasitas roubam. Parasitas são plantas que roubam nutrientes da outra espécie, roubam a seiva de outra espécie. E as angiospermas têm dois grupos, são divididas em dois grupos. As monocotiledôneas e as eudicotiledôneas. Mais nomes para vocês. Gente, no caso, né? Monocotiledôneas. Quais são as características das angiospermas monocotiledôneas? Mono significa um. Cotilédone é um nome que se dá para uma folha específica, uma folha modificada que fica dentro da semente. Ela é como se fosse um transportador de alimento. Você lembra que dentro da semente tem nutriente para o embrião, para que ele consiga sobreviver até produzir o próprio alimento com a fotossíntese? Esse nutriente é passado para o embrião através dessa estrutura chamada cotilédone. Numa semente que só tem um cotilédone, olha o corte desse milho aí. Só tem um cotilédone aqui, ó. Isso aqui é o cotilédone. Essa é a reserva nutritiva. O cotilédone pega essa reserva nutritiva e passa para o embrião que está aqui no cantinho. Isso aqui é a semente do milho, isso é um corte. Ele tirou essa parte aqui e está te mostrando o corte. Então você tem o cotilédone, o embrião e a estrutura, a reserva nutritiva que o cotilédone vai passar para o embrião aqui. Aqui é uma semente de milho, só existe esse cotilédone. Então essa espécie é classificada como monocotiledônea.
Uma outra forma de diferenciar angiospermas monocotiledôneos é a raiz. A raiz tem um formato assim, um formato de cabeleira, mais formalmente conhecida como raiz fasciculada. O que significa uma raiz fasciculada? É uma raiz que você não consegue diferenciar um eixo principal. Você não consegue olhar para uma raiz dessa aí e falar assim, ó, esse aqui é o eixo central da raiz. Não dá para fazer isso. Elas são muitas, de vários tamanhos, várias espessuras, vários comprimentos. Você não consegue identificar um eixo central na raiz dessas plantas, das plantas monocotiledôneas. E uma outra característica é a nervura. A nervura da folha nada mais é do que vasos condutores. Nervura é um conjunto de vasos condutores que passa pela folha. Nas monocotiledôneas, essas nervuras são paralelas. Olha aqui, ó, tá vendo um fiozinho preto aqui, ó? Outro fiozinho preto, olha como eles são todos paralelos, como se estivessem todos no mesmo sentido, na mesma direção. Isso é uma característica típica de monocotiledônea, de folha de monocotiledônea. No próximo vídeo, a gente vai continuar vendo características que definem as monocotiledôneas. Obrigado, até a próxima.